Flávio Dino foi nas redes sociais para anunciar que vai ser criada uma força-tarefa da Polícia Federal que vai entrar no caso do Marielle. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai dividir com a Polícia Federal, vai compartilhar com a Polícia Federal todas as informações do inquérito. Ou seja, de agora em diante a Polícia Federal é quem vai usar o inquérito, quem vai investigar isso aí. Por quê? Porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, vamos falar aqui, 5 anos, quem mandou matar a Marielle não sabem. Alguns procuradores bolsonaristas do Ministério Público do Rio de Janeiro estão em pânico. Começaram a protestar, falar que não, que a Polícia Federal vai mais atrapalhar do que ajudar, tudo mais, que olha, não tem problema algum nessa investigação, por que a Polícia Federal vai entrar? O pior é que eu vejo sempre os mesmos jornalistas, desde que o Lula ganhou a eleição, ficou nítido, assim, ficou transparente. Quem são os jornalistas que são porta-vozes de bolsonaristas e que usam o espaço que tem ali para tentar proteger o Bolsonaro e quem não são. Ficou claríssimo. Esses jornalistas dando aí a versão dos procuradores do Ministério Público do Rio de Janeiro sem fazer nenhum contraponto, de que, olha, não teve problema nenhum nesses 5 anos no caso, o caso está sendo conduzido com toda a normalidade do mundo, não tem motivo algum para a Polícia Federal entrar no caso. O que o Flávio Dino quer é revanchismo, dizem alguns promotores, ouvidos em off, numa matéria do Metrópole, em off. Não tem nome o promotor ou a promotora. Nem sabemos se existe o promotor ou a promotora. Diz o jornalista aí do Metrópolis que existem. Ouviu em off. Não dá nome. Aí é o Flávio Dino revanchista. Não tem problema nenhum no caso. Comenta aí você que está assistindo o vídeo. 5 anos. Ninguém sabe quem matou a Marielle. Trocaram 5 vezes o delegado do caso. Equipe de investigação, trocou a chefia da equipe de investigação 4 ou 5 vezes. Os promotores no caso, são 8 promotores na equipe do caso, já passaram mais de 30 pelo caso. Aí vai falar que não tem problema nenhum. A Polícia Federal em 2019, o mesmo delegado que hoje é superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, ele é o chefe da PF do Rio de Janeiro, ele fez uma investigação em 2019 a contragosto do Bolsonaro, que provou que investigações sobre crimes cometidos pela milícia Escritório do Crime eram sempre abafadas. Tinha ali uma quadrilha, ligada também a gente do Jogo do Bicho, porque um dos assassinos era ligado ao Jogo do Bicho, e essa quadrilha, ela interferia em investigações de todo mundo que o Escritório do Crime mandou matar, inclusive a investigação do caso Marielle. Foi inclusive nessa investigação que prenderam um monte de membro daquela quadrilha, que vamos lembrar, essa milícia Escritório do Crime, que era do Adriano da Nóbrega, amigo pessoal, era amigo pessoal do Flávio e do Jair Bolsonaro. Essa milícia matava pessoas, o nome é bem didático, né? Escritório do Crime. Que é um crime, vai no escritório do crime que eles fazem o crime pra você. Você encomenda, eles fazem. Tá, essa quadrilha, eles também influenciavam na polícia, porque eram milicianos, alguns eram da ativa. E aí, chegou até a ter um dos delegados do caso Marielle, que olha, uma vergonha, ele deu uma entrevista pra Globo vergonhosa, dizendo que, olha, essa milícia Escritório do Crime matou uma outra pessoa no mesmo dia em que a Marielle morreu, então sabemos que não foram eles. Como assim, sabe? Eles não, uma milícia com mais de 20 assassinos não pode matar 2 pessoas na mesma noite? Aí eu fiquei assim, pô, esse delegado tem coisa errada aí. Aí depois a investigação provando que, ó, eles interferiam na investigação. Aí vem os membros do Ministério Público falando, não tem nada errado com o caso. Como assim, meu? Põe um narizinho de palhaço aqui. E fala em off no Metrópole, você nem sabe quem é o membro do Ministério Público. Ok, o Flávio Dino usou uma lei, e olha como a imprensa é. Tem uma lei que foi criada em 2002, que se um caso é provado que teve ali motivação política, o caso pode ser investigado pela Polícia Federal sem precisar de uma federalização. A Polícia Federal entra no caso e não tem conversa. É caso político, vamos entrar no caso. Então o Flávio Dino usou essa lei. E a Polícia Federal entrou sem que o caso seja federalizado. Aí a grande mídia vai lá e fala, olha, essa lei foi criada lá na época do caso Celso Daniel. Aí eles começam a lembrar do caso Celso Daniel para começar a fazer aquilo que entra no imaginário do bolsonarista. Olha o Celso Daniel, aí juntar com aquela fake news. Essa é a grande mídia aí que tem. Isso é matéria sobre isso na Veja, saiu na CNN, várias, ligando uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei é usada todos os dias. É usada várias vezes pela Polícia Federal, já tem vários casos aqui, nem sabia de quando era a lei. Quando a lei passa a ser usada para investigar um caso que vai diretamente na família Bolsonaro, aí, Celso Daniel, a mídia lembra de Celso Daniel. Tá, aí o Flávio Dino colocou, a bomba do Flávio Dino, o Flávio Dino escolheu o delegado a dedo.
Vamos lembrar, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é quem chefia a Polícia Federal, é um delegado que tinha já investigado não só o caso Marielle, mas tinha investigado também o Flávio Bolsonaro e tinha investigado ali algum tipo de tentativa não, teve mesmo, no caso Marielle, de interferência, tá. E aí ele e o Flávio Dino escolheram um delegado que foi o delegado que prendeu o Daniel Silveira. Quem manda prender o Daniel Silveira foi o Alexandre de Moraes. Mas quando o ministro do STF manda prender alguém, o que acontece? A ordem vai ali para um local de ordens da Polícia Federal. A Polícia Federal recebe a ordem. Opa, tem que prender alguém. Quem? Fulano. Onde ele tá? Rio de Janeiro. Aí vai para a divisão de captura. A divisão de captura fala, ó, fulano tá onde? Tá lá? Tem uma informação que tá lá. Manda. Aí vai para a superintendência, aí vai para o delegado. Aí um delegado tem que fazer a operação. Uma operação é feita, né? Assim, automático, vamos prender o fulano. Vamos. Saem uns policiais aleatórios no carro e vão prender. Não. Um delegado vai lá, estuda onde está a pessoa. Isso é feito em poucas horas. E aí, eles têm já procedimento de tudo. Define quem são os policiais, quando vai ser, horário, tudo mais. Esse é o delegado que fez a operação. E quando ele fez a operação para prender o Daniel Silveira, a primeira vez, não foi agora, essa semana não, foi da primeira vez que ele foi preso, em 2021, ele percebeu o seguinte, o Daniel Silveira mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que ali onde ele mora, tinha um muro da casa do Daniel Silveira, que o muro tinha quase 2 metros, mas que era pulável. Então ele deixou uma equipe de policiais atrás desse muro. Aí sabe o que aconteceu? Entrou a Polícia Federal na casa do Daniel Silveira por um lado, o covardão, bombadão, musculoso saiu por outro lado. Na hora que ele pulou o muro, ele caiu do outro lado, aconteceu? Deu de cara com um carro da Polícia Federal. Se ferrou, foi preso o Daniel Silveira. É um delegado que já sabe as manhas aí dos fascistas covardes. Covardão, na hora de ameaçar de morte, falar que ia matar os ministros, tava lá, aí ele tava todo pimpão, todo bonzão. Aí na hora que chegou a Polícia Federal, ele pulou o muro, deu de cara com a Polícia Federal, se ferrou. Então esse delegado é o delegado que estará no caso Marielle, quer dizer, não é um cara bobo não, um cara bem esperto. Tem gente do entorno do Flávio Dino, eu li também matérias de jornalistas dizendo o seguinte, jornalistas aí que dizem ter fontes, que pessoas em torno do Flávio Dino dizem o Flávio Dino deve ter convicção de quem é o mandante do caso. Senão ele não iria com tudo assim pra cima. Ele tá indo com tudo pra cima, ele, vamos fazer aí, Entre o dia que o Flávio Dino falou, vamos começar aí sobre o caso Marielle, aí pra cima, que foi dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro, o Flávio Dino falou isso. Até o dia que a Polícia Federal criou a Força Tarefa, foram o quê? 50 dias? Então, Flávio Dino, 51 dias, 50 dias. Então, o Flávio Dino cumpriu a promessa assim, em tempo recorde. Num caso que estava há 5 anos, o cara em 50 dias já conseguiu driblar o problema da federalização. Ele articulou diretamente com o governador e com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, articulou com todo mundo, criou a Força-Tarefa, vai conseguir ter acesso a todos os dados, a Polícia Federal vai poder fazer operações sem precisar pedir autorização para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, não tem como vazar para alguém, porque o medo de quem quer que a investigação seja feita é o seguinte: se a investigação está na Polícia Civil do Rio de Janeiro e no Ministério Público do Rio de Janeiro, onde a Polícia Civil está cheia de miliciano, o Ministério Público está cheio de bolsominion, eles trabalham em conjunto, muitos deles, vai vazar. Quando estiver chegando perto da quadrilha, vai acabar vazando para eles. Agora não, a Polícia Federal investiga ali o caso, entra no caso, e vamos lembrar, é um caso que está sem promotores, não tem ninguém do Ministério Público do Rio de Janeiro hoje no caso Marielle. Todos os 8 promotores do caso se demitiram quando o Cláudio Castro renomeou o atual promotor, o procurador de justiça do Rio de Janeiro. Quando ele foi reconduzido ao cargo, mais de 30 promotores do Rio de Janeiro se demitiram dos seus cargos, e aí todos do caso Marielle, tinha 7 de 8 ali, todos eles se demitiram. E aí, pronto, fica o caso sem ninguém. Aí promotores em off falam pra mídia, não tem problema no caso. Pô, 5 anos, vocês não acharam o mandante e o caso está sem promotores hoje. Como que não tem problema? Tá cheio de problema no caso. Tic-tac, agora começou e tá indo com um delegado bem porreta pra cima do pessoal. Peço aí sua inscrição no canal pra gente continuar tendo informação sobre isso. Vou continuar dando informação. Falou!